Já pensou ser um cachorro falante azul, que mora no meio do deserto e que é visitado por monstros terríveis e assustadores, e ainda tem que lidar com o velho Eustácio reclamando de tudo? Cala a boca, cachorro idiota intrometido! Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Coragem, o Cão Covarde, conta a história do cão Coragem. Eu pego você, Muriel! Um cachorro facilmente assustado e que vive em uma fazenda com Muriel e Eustácio, na cidade fictícia de lugar nenhum, localizada no Kansas. Abandonado quando filhote, Coragem foi encontrado em um beco por Muriel, uma mulher escocesa de natureza doce, e seu marido Eustácio, um fazendeiro mal-humorado e ganancioso, e que gosta muito de assustar esse cachorro. Coragem, Eustácio e Muriel frequentemente encontram monstros, alienígenas, demônios, cientistas loucos, zumbis e outros perigos que Coragem deve afastar para salvar seus donos, sem o conhecimento deles. Embora a maioria das criaturas que os três enfrentam sejam assustadoras e perturbadoras, algumas acabam por serem doces ou mesmo simplesmente seres angustiados. Você não é perfeito. A sua história. Apesar de ser citado em apenas um episódio, o Coragem, quando ele era um filhote, ele conheceu sim os seus verdadeiros pais. Como mostrado no episódio Lembranças do Passado de Coragem, quando filhote, Coragem foi separado à força de seus pais, devido a um experimento forçado por um veterinário. Nesse episódio, Coragem acaba perdendo seus pais. Ambos foram enviados à força em um foguete ao planeta Júpiter, para participar de um experimento de criação de uma colônia de cachorros hiperfortes no planeta feito pelo veterinário. Coragem, mesmo sendo um filhote, tenta salvar seus pais, mas acaba sem sucesso, devido ao veterinário que começa a persegui-lo. Sem querer, Coragem acaba caindo na saída de lixo do prédio, onde cai em um beco e acaba vendo o foguete, onde estavam seus pais, ser lançado para o espaço. Agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Depois de ficar muito tempo chorando no lixo, ele foi encontrado por Muriel. E Muriel teve pena e decidiu então levá-lo para casa. Ela o nomeou com um nome um tanto quanto diferente. Ela decidiu chamá-lo de Coragem. Então, a partir deste dia, ele começou a viver sob os cuidados de Muriel. Não é ótimo alimentar os pássaros, Coragem? Mas aonde a série se passa? Uma teoria afirma que Coragem e sua família não possuem vizinhos porque habitam a Área 51, como uma forma de um experimento do governo norte-americano. Existem muitas teorias da conspiração no mundo real sobre esse misterioso local e que envolvem temas como alienígenas, testes militares e até mesmo experimentos antiéticos. Alguns elementos que sustentam esse pensamento é o fato da fazenda de Eustácio e Muriel ficar no meio de um deserto, bem semelhante a onde a Área 51 se encontra e que fica localizada em Nevada. Já o computador que o cachorro utiliza sempre tem as respostas para tudo e porque tem a conexão direta com os militares do país. Já os monstros são alienígenas e que estão presos no local e que alopram a família quando estão entediados, sem falar, é claro, nas visitas constantes de um militar. É meio suspeito isso aí, não é mesmo? Detesto tirá-lo do seu berço. Personalidade. Coragem, como sugere o próprio título da série, é um cão extremamente covarde e ansioso e que se assusta com uma grande facilidade por praticamente qualquer coisa. Apesar disso, quando ele e seus donos estão em completo perigo, ele faz de tudo para poder salvá-los, justificando aí o seu nome. Eu pego você, Muriel! Apesar de tudo, ele sempre está disposto a arriscar a própria vida para tentar salvar a Muriel quando ele está em perigo. Sua irracionalidade às vezes faz com que os outros duvidem de sua intuição. Coragem tem sido apresentado como um personagem quase totalmente desprovido de egoísmo, trabalhando sempre para beneficiar os outros, geralmente com pouca ou nenhuma consideração pelo seu próprio bem-estar e arriscando a sua própria vida dezenas de vezes, simplesmente para garantir a segurança de seus donos. Embora seu proprietário Eustácio seja muito cruel com ele, ele não se ofende com as suas palavras duras e truques cruéis, especialmente em comparação com Muriel. E isso é mais provável porque ele aprendeu a lidar com as piadas cruéis do homem invejoso e de temperamento curto há muito tempo. Apesar disso, Coragem demonstrou também se preocupar com a segurança de Eustácio, embora não tanto quanto Muriel, e fará grandes esforços para protegê-lo do perigo. Em algumas ocasiões, Coragem se juntou a Eustácio em uma tentativa de salvar Muriel, ou eles mesmos do perigo.
cachorro idiota! O Coragem em si não é muito de dizer muitas palavras, ele fala muito pouco. Quando aflito, ele fala em uma linguagem de cachorro sem sentido, mas quando está calmo, Coragem mostra que ele de fato fala a língua dos humanos, embora poucas pessoas prestem atenção nele quando ele realmente fala alguma coisa. Ele geralmente comunica suas emoções através de ganidos e uivos, como podemos ver na série. Eu pego você, Muriel! Ainda assim, Coragem é um tanto quanto infantil. Em seu tempo livre, ele expressa interesse em ficar brincando com seus brinquedos e construir castelos de areia, assim como outras atividades infantis ou mesmo caninas. A sua aparência também é uma coisa que está muito fora do normal. Coragem é um pequeno cão rosa e da raça vira-lata, com orelhas pretas e finas, mas longas. Ele tem um nariz preto e pequenos membros. Seu dedo do meio do pé parece sempre apontar para frente, independente da postura, fazendo parecer com que Coragem está sempre virado na ponta dos pés. Ele tem numerosos e grandes dentes, muito semelhante aos humanos, tendo um dente com um buraco circular, e ele tem 3 manchas pretas nas costas. Detesto tirá-lo do seu berço. Os seus poderes e habilidades, essa parte é muito importante para a gente conseguir desenvolver o como derrotar de hoje. O Coragem ele é mostrado fazendo grandes feitos durante a série, muitos feitos desses que são irrealistas e até mesmo considerados impossíveis de um personagem típico de um desenho animado. Este é um conceito conhecido como Toon Force, permitindo-lhe realizar grandes feitos e que não seguem as leis da física. No entanto, estes parecem ser feitos para gerar um alívio cômico, em vez de habilidades que Coragem realmente possa controlar. Pulmões poderosos. Talvez a maior assinatura de poder de Coragem seja justamente o seu grito. Coragem pode gritar tão alto que ele pode abrir um buraco em um piso de madeira grande o suficiente para engolir uma galeria de seus inimigos anteriores. Em alguns casos, Coragem demonstrou ser capaz de sobreviver debaixo da água e no espaço exterior por períodos prolongados de tempo. Os super gritos de Coragem provaram ser poderosos o suficientes para destruir corpos e estrelas planetárias. Em Árvore Mágica, em lugar nenhum podemos ver exemplos como esse. Metamorfose. O Coragem já foi mostrado mudando a sua própria estrutura corporal, como mudar para animais, monstros, pessoas e até mudar sua composição física. No entanto, isso parece ser apenas uma forma da expressão dos seus poderes. Qualidades sobre-humanas. Coragem demonstrou uma resistência quase sobre-humana à dor física, tal como resistir ao ataque do Mega Coragem e em Coragem vs Mega Coragem. Coragem é capaz de suportar muitos danos e ainda ficar de pé. Aparentemente ele é incapaz de ser morto. Ele também é super forte e rápido. Regeneração. Sabe-se que Coragem tem poder de conseguir curar os seus ferimentos em uma proporção colossal e que normalmente para outras pessoas seria fatal. E em pouco tempo ele consegue fazer essa cura e ficar como se estivesse novo. Sua língua voltou a crescer depois que alguém a arrancou. E os ferimentos que ele recebe são conhecidos por simplesmente desaparecerem sem explicação. As outras habilidades de Coragem são um pouco mais mescladas. Ele também apresenta habilidades como cozinhar, consertar coisas, habilidades de sobrevivência e até mesmo habilidades de rastreamento. Agora que a gente já conhece todas as habilidades e poderes do Coragem, a gente já pode começar a pensar como derrotar, e para isso a gente vai conhecer um pouquinho mais dos principais inimigos que a gente vê ao longo da série. O primeiro deles é Fred, que é um barbeiro louco que queria deixar o Coragem sem nenhum pelo. Olha só que ideia. Fred é sobrinho de Eustácio e Muriel, e desde o início ele parece ser um cara que não bate muito bem das ideias, ele é muito estranho, mas damos a ele o benefício da dúvida e acreditamos que ele é apenas uma pessoa extremamente sorridente. Fred trabalha como barbeiro, o que é inconveniente, já que ele sofre de uma condição que o faz ser obcecado por barbear e cortar todos os pelos que estão à sua frente. Apesar dele não necessariamente ser mau, seu sorriso perpétuo e sua obstinação em raspar todo o pelo de Coragem nos deixam levemente aterrorizados. O demônio do colchão. Nem mesmo os colchões conseguem escapar das atividades demoníacas. O demônio do colchão invoca temas clássicos de filmes de terror e que giram em torno de possessão e exorcismo. Assim como o próprio nome sugere, é uma força sobrenatural que assume o controle dos colchões. Ele também tem a capacidade de assumir o controle de qualquer pessoa dormindo sobre ele, como pode ser visto transformando Muriel sob o controle do demônio do colchão. A dona de Coragem se transforma em uma criatura verde com cabelos ondulados e uma voz demoníaca arrepilante. Ademais, como se isso não fosse assustador o suficiente para o cão covarde, a entidade também possui o Eustácio, o cruel veterinário. Esse é muito importante. Visto que estamos falando de uma animação protagonizada por um cachorro, faz sentido que um dos
antagonistas mais significativos da narrativa seja um veterinário. Os fãs do programa costumam considerar o cruel veterinário como o primeiro monstro que Coragem encontrou. Dissemos isso porque em um dos episódios da série acabamos descobrindo que o profissional foi o responsável por separar o cão covarde de seus pais. Em seguida, o veterinário utilizou um experimento de lançamento espacial que falhou e tirou a vida dos cachorros dali, deixando Coragem órfão. Meio pesado, né? Pois é, apesar de agir como um velho gentil e oferecer doces para atrair cães, no fundo, o cruel veterinário só tem um objetivo: fazer experimentos brutais e sádicos com esses animais. Rainha da Poça Negra. A Rainha da Poça Negra é uma versão sombria de Yara, a Mãe da Água. Isso significa que ela é uma entidade subaquática e que seduz as pessoas em seu palácio subaquático e as devora. Ao contrário de outras sereias e ninfas do mar, ela não espera que as vítimas cheguem a seu palácio. Em vez disso, ela mesma caça ativamente as vítimas em potencial. Além disso, outro detalhe que torna a Rainha da Poça Negra ainda mais assustadora é o fato que ela pode se transformar em qualquer forma de água, seja vapor ou mesmo água de torneira, e isso aumenta as possibilidades de ela atrair pessoas de qualquer parte do mundo. Ela é conhecida como a Rainha da Poça, pois leva as pessoas de poça em poça e depois fecha a poça, prendendo elas em um vazio e depois se alimentando. Katz, esse vale a gente prestar muita atenção. Provavelmente é o vilão mais icônico da série. Katz é o gato alto e magro e amplamente considerado como o nêmesis de Coragem. Ele já apareceu em vários episódios, até mesmo em sua própria música tema. Muitas vezes falando com um sotaque britânico calmo, ele é característico por suas atividades psicopáticas e sádicas. Já o vimos aparecer em diversos cenários e situações, pois todas elas acabam envolvendo um pouco de tensão engatilhada pela calma e sinistra trilha sonora do personagem. O espírito da lua cheia. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não tá com medo, é agora o momento que você vai ficar se cagando de medo. Embora não seja certo julgar um livro pela capa, a grande parte do terror despertado pelo espírito da lua está associado à sua aparência, mas realmente um rosto flutuante, com olhos e lábios sombrios, não poderia ser outra coisa do que intimidador. Quanto às suas motivações, elas não são no mínimo peculiares. Por alguma razão estranha, ele pede a Coragem e seus donos para cultivar uma planta em 10 minutos. Quando não leva um espírito a sério, ele eleva a temperatura a níveis extremos, derretendo todos os arredores. Por causa de suas características físicas únicas e perturbadoras, o espírito da lua cheia é sem dúvidas uma das monstruosidades mais assustadoras da TV. Mas e aí, eu quero saber de vocês, tem algum outro vilão da série que você gostaria de a gente lembrar aqui e saber como derrotar eles? Eu vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!